Olá, pessoal. Sou o professor Guilherme Claude e a partir de agora iniciaremos uma nova etapa, de aula. Essa videoaula eu vou falar para vocês sobre, para os nonos anos, com o tema Inovações e Transformações Espaciais, da produção manual às máquinas. Bom, para começo de conversa, nós já falamos sobre o capitalismo, né? O capitalismo é um sistema de produção, é um sistema socioeconômico no qual existem alguns fatores, alguns elementos essenciais, como por exemplo, os donos dos meios de produção, né? Tem os meios de produção e tem o trabalhador chamado proletariado. Ok. Nessa perspectiva, nós temos que entender que o capitalismo, ela vem-se o quê? Evoluindo a cada ano, até chegar no que nós chamamos de globalização. Bom, dentro dessa perspectiva, nós temos que entender como foi esse processo. Por isso que o tema da aula de hoje é o quê? Inovações e transformações espaciais, da produção manual às máquinas. Ora, temos que entender como tudo isso acontece no tempo e no espaço geográfico. Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui, ó. Desde as origens, o ser humano transforma os recursos naturais em bens ou objetos que atendem às necessidades de sobrevivência. Existem três formas ou estágios nessa transformação: o artesanato, manufatura e a indústria moderna. Então, como eu acabei de dizer, vamos falar sobre as fases do capitalismo, vamos recordar. Nós temos aí o capitalismo comercial, né? O capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. E depois vem o quê? O capitalismo informacional, que nós vamos, em uma outra ocasião, falarmos um pouco dela. Bom, o capitalismo industrial, né, que foi o que? O advento da indústria, principalmente na Inglaterra, né, no século XVIII. Então, dentro dessa perspectiva, dessa história, dessa evolução histórica, nós podemos entender que houve uma evolução do artesanato para a indústria moderna, que vai da manufatura até a indústria moderna. Como vocês podem ver aqui, olha só, a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Nós temos aqui uma máquina a vapor que foi o grande o quê? O grande novidade da época. Isso aqui impulsionou a produção industrial também. Nós estamos falando do século XVIII, tá? Então vamos continuar aqui. Bom, o artesanato. O artesanato é uma antiga forma de transformação dos recursos naturais, conhecida há milhões de anos. Os objetos são produzidos manualmente, né? Com ferramentas simples, rústicas. O artesão é responsável por toda a etapa de produção. O que vem a ser isso? Vocês podem notar aqui na ilustração aqui, ó. Veja no quadro a oficina de um tecelão, né? Que olha só a data, 1656. Então isso aqui foi o quê? É um artesão fazendo o quê? Ele é responsável manualmente por toda a etapa de produção. Então, isso aqui é o artesanato. Ora, então, vejamos aqui. O artesanato, então, como diz, o nome já diz, ele fabrica manualmente o seu produto, que é vendido. Mas aí o que acontece? O capitalismo, para aumentar sua produção, ele precisaria o quê? De novas invenções. O que acontece depois do artesanato? Aí vem o quê? A chamada maquinofatura, né? Olha só, a manufatura. Por volta do século XV, artesãos que faziam o mesmo produto agrupavam-se em galpões para realizar o trabalho e torná-los mais produtivos. Caracteriza-se pelo trabalho em grupo com a divisão de tarefas. A primeira coisa que nós temos que entender aqui, ó, divisão de tarefas. Pelo uso de ferramentas especializadas e máquinas simples. Aumentava-se assim a produtividade e diminuía o tempo gasto na produção. Ora, gente, temos aqui agora um conceito bastante interessante. Por quê? A partir daqui, ó, divisão de tarefas.
Quando você estava no artesanato, lógico que não havia divisão de tarefas. O próprio artesão fazia as coisas manualmente. Agora não. Agora você tem o quê? Uma divisão de tarefas. Com isso, com essa divisão de tarefas, você tem o quê? O aumento de uma produção. Com isso, diminuir o tempo gasto na produção. Isso aí é o que chamamos o quê? De divisão de tarefas, manufatura. Aí é que vocês podem perceber aqui, ó, a imagem de uma oficina de fábrica, né? Que fabrica botas e que estava organizada a partir da divisão do trabalho. Né? Vocês podem ver que, olha como é que já está mais organizado, cada um fazendo uma função diferente para o quê? Aumentar a produção. Tá? Isso aqui vai ser muito importante para que lá na frente os donos dos meios de produção pudessem o quê? Adquirir as máquinas e contratar pessoal para poder o que agilizar a produção e vender os produtos, que é a base do sistema capitalista, que é o lucro. Esse lucro, então, vai ser o quê? Vai para os dois meios de produção, com isso você vai ter um aumento de produção, consequentemente aumento do lucro, e assim em diante vai acontecendo o quê? As transformações do mundo capitalista. Bom, depois vem a indústria moderna. Como eu acabei de dizer aqui, ó, a indústria moderna, o desenvolvimento da manufatura ampliou o número de produtos fabricados, já falei, e possibilitou o crescimento intenso do comércio. Houve uma expansão dos mercados consumidores, o que gerava um aumento da necessidade do aumento da produção, né? Acabei de falar aqui que com isso aumentou muito a produção, precisava os donos do meio de produção precisava contratar mais pessoas. Então aqui houve um investimento maior em máquinas. Com a máquina, como por exemplo a máquina a vapor e o tear mecânico, aquela máquina de tear, né? Surgiu então a indústria moderna. Entre as suas características principais, tem a divisão do trabalho, que eu acabei de falar, que cada um fazendo a sua função, né? Você tem o quê? Uma agilidade no processo, nos custos. Especialização do trabalhador. Bom, essa especialização do trabalhador, cada um fazendo uma função exige o quê? Uma habilidade. Então, essa é uma especialização do trabalhador. Emprego das máquinas. Ora, você tem aqui as máquinas, né? Essas máquinas foram inovações tecnológicas advindo da indústria moderna. Você tem também uma característica muito importante do sistema capitalista, que é o quê? Trabalho assalariado. O trabalho assalariado também, temos aquela questão de que os trabalhadores recebem seu salário em troca de sua mão de obra. Eu falei em outro momento que esta é a base do capitalismo também. E a produção em massa padronizada. O que é padronizada? Todo mundo fazia uma tarefa e tem o quê? Por exemplo, aquela linha de produção, uma esteira, cada um fazendo aquele movimento repetitivo, cada um fazendo sua tarefa padronizada, tá bom? Bom, olha aqui uma imagem aqui. Essa imagem vai repercutir muito bem, vai representar muito bem o que eu acabo de falar. A imagem abaixo representa uma tecelagem da Inglaterra. Olha a gravura, de 1833. Está registrado um ambiente industrial que foi revolucionário para a época. Vocês podem notar aqui, ó, você tem as máquinas, né, e a pessoa trabalhando nela. Isso aqui era muito revolucionário na época, tá, gente?